Qual o seu nome completo? Ornílio Gomes da Costa. O senhor é brasileiro, qual o seu estado civil? Divorciado. A sua profissão? Eu sou professor e publicitário. O seu endereço completo? QM SW5, lote 8, apartamento 157, residencial Boulevard, Antares 2. Brasília? Sudoeste, Distrito Federal, Brasília. Perfeito. 70 680 535. Perfeito. Senhor Ornílio, o senhor já esteve no Maranhão? Sim. Em que circunstâncias? Durante a campanha eleitoral de 2012 para prefeito. O senhor conhece, ou conhecia, ou conheceu nesse momento o senhor Tadeu Palácio? Eu o conheci no final de 2015, por ocasião na época ele era filiado 2015, o senhor quer dizer? ao PTB, se me parece, e na janela de transferência ele se filiou ao PP, onde viria a ser candidato a prefeito no ano seguinte, em 2012. Então o senhor fala, não é 2015, é 2011. Hein? O senhor o conheceu então no final de 2011? Finalzinho de 2011, ali eu conhecia assim, de ouvir falar e tudo, mas pessoalmente nós nos conhecemos ali por volta de final de setembro, início de setembro, uma coisa assim. Eu não tenho como precisar. Agora, até a janela de transferência partidária, aí eu já tinha mantido um contato com ele pessoal, iniciamos uma negociação para que a gente trabalhasse na campanha dele, né? E acabou acontecendo Perfeito. esse trabalho. Quem lhe trouxe para o Maranhão? Hein? Quem lhe convidou para vir para o Maranhão? Foi ele ou foi Dr. Valdir Maranhão ou foi algum outro representante de um partido político? Não, eu sempre trabalhei, Excelência, em campanhas políticas. Eu sei, mas a pergunta é exatamente quem lhe trouxe para o Maranhão? Quem o apresentou ao seu Tadeu Palácio? Quem me apresentou Isso. ao senhor Tadeu Palácio foi o Valdir Maranhão, o deputado Valdir Maranhão. Deputado Valdir Maranhão. E o senhor foi trazido para cá como marqueteiro do partido, é isso? Não, nós começamos eu, inclusive, conheci o Tadeu Palácio, o senhor Tadeu Palácio, pessoalmente, aqui em Brasília. E aí começamos as tratativas, ele já sabia do meu portfólio de fazer campanhas e iniciamos uma negociação para fazer a sua campanha, entendeu? E quem me apresentou foi o deputado Valdir Maranhão, que na época era o presidente do partido, do PP, no estado do Maranhão. Partido esse que o senhor Tadeu Palácio foi candidato. E o pagamento dos seus honorários? Quem se responsabilizou? Foi o partido? Quem foi? Foi o deputado Valdir Maranhão? Foi o senhor Tadeu? Quem se responsabilizou por esse pagamento? Os meus honorários foi acertado não pelo partido.
ali, mas pelo candidato senhor Tadeu Palácio. Nesse primeiro contato do senhor? Esse primeiro contato foi acertado, isso foi uma coisa ali numa negociação, porque a gente iniciou uma negociação, uma tratativa verbal, né? A consumação efetiva de se colocar no papel e tudo, foi feito esse contrato, e foi feito um contrato com a fábrica. No caso, aí o senhor Vicente. Entendi. Doutora, perguntas? Só pode prestar esse microfone para ela. Será que vai dar para ele ouvir? Se a senhora falar alto, provavelmente Tá. sim. Eu gostaria de saber, eu gostaria que o senhor Ornílio respondesse se no início do planejamento da campanha do candidato Tadeu Palácio, ele se reuniu algumas vezes diretamente com o Tadeu Palácio, juntamente com o Vicente, para tratar da contratação desses serviços. O senhor chegou a ouvir, senhor Nilo, a pergunta? Sim. Inclusive, houve, porque, Excelência, esse processo, me desculpe até ser um pouquinho prolixo, mas é o seguinte: as tratativas de uma campanha, e se tratando principalmente de uma campanha do porte que foi a campanha de uma capital, né? Então ela foi um pouco demorada para podermos chegarmos ao ponto de assinarmos o contrato. Houve várias conversas entre o deputado Valdir Maranhão, o senhor Tadeu Palácio, o senhor Vicente e eu, quando inclusive finalmente a gente sacramentou, eu me recordo agora que essa reunião foi feita entre o senhor Tadeu, o Vicente e eu na residência do senhor Tadeu. O senhor que apresentou o seu Vicente ao seu Tadeu? Sim. Eu havia porque na verdade o que eu havia acertado com o Tadeu era o que iríamos fazer uma campanha diferenciada, com toda a infraestrutura, com os equipamentos de última geração na época, ou seja, com os melhores profissionais. E eu disse para ele, e ele havia me dito que tinha uma outra ou duas produtoras também que iria participar e tal, que ele havia conversado, mas eu avalizei, apresentei o Vicente como um grande profissional, uma estrutura que poderia atender, e realmente isso ocorreu. Se ele se recorda, se nessa reunião foi tratado diretamente com Tadeu Palácio sobre os valores que seriam cobrados por essa prestação de serviço. Sim, foram feitos ali os valores, foi tudo combinado ali, acertado, e claro, existe aquele, vamos dizer assim, o choro do contratante. Não, peraí, vamos diminuir aqui, vamos colocar aqui e tal. Então houve, claro, essas tratativas, mas vamos dizer assim, o martelo foi batido na casa do senhor Tadeu Palácio. O senhor já trabalhou antes para o PP? Antes desse contato. Se antes desse contato, antes do senhor conhecer o Tadeu Palácio, o senhor já trabalhava para o Partido Progressista? Não, eu nunca trabalhei, Excelência, no Partido
progressista. Eu fiz alguns trabalhos, fazia alguns trabalhos para esse partido, entendeu? Assim como trabalhei para o PT, entendeu? Trabalhei para o DEM, PMDB. No caso específico aí do PP no Maranhão, eu fiz vários trabalhos, assim, aquelas inserções, as inserções partidárias que, para o senhor entender, fora do período eleitoral, existem aquelas inserções de 30 segundos dos partidos. Então, eu produzi algumas inserções do PP, e inclusive anterior à campanha do Tadeu, eu fiz algumas, nós fizemos, a fábrica e eu, com o Vicente, nós fizemos algumas inserções para o PP. Doutora. Se durante a prestação de serviço, ele sabe informar se em algum momento foi exigido pelo senhor Tadeu Palácio que a fábrica se reestruturasse melhor, fizesse reformas, tivesse uma estrutura melhor para poder atender essa demanda da campanha política. Sim. A partir do momento, quando batemos o martelo, né, o prédio, a estrutura física que a fábrica possuía na época, ela não ia suportar a estrutura que a campanha exigiria. E o que foi feito? Eu me lembro que o prédio, o Vicente fez várias obras ali, colocou inclusive um restaurante ali, porque a demanda, Excelência, dos profissionais, a gente dentro de uma campanha, nós não temos um horário, o horário que a gente tem é o horário de chegar, e não tem horário para sair, para fazer almoço, para coisa. Então foi estruturado um restaurante para servir. Se eu ter ideia, eram em torno de 60 a 70 profissionais diariamente, né? Almoçava, lanchava, jantava, às vezes vários momentos, viramos noite para poder realizar esse trabalho. E foi feito, sim, uma reforma para poder atender a estrutura. Perfeito. Para a Doutora. campanha, entendeu? Foi feito, sim, uma reforma, ampliação de ilhas de edição, de banheiros, entendeu? Então, recepção, o estúdio, enfim, foi feito uma grande... O Vicente fez um grande investimento para poder suportar o que nós havíamos acertado com o Tadeu. E eu me lembro que ele teve alguns momentos ali, até visitou a estrutura que estava sendo montada para atendê-lo. Perfeito. Quanto à execução de serviços, na opinião do senhor, o senhor considera... Fatos, doutora. Opinião não, fatos. Tudo bem. Quanto aos serviços, eles foram executados da forma como foi contratada pela fábrica? Olha, se eu entendi, doutora, a senhora perguntou se os serviços eles foram pagos, é isso? Contratados, se eles foram executados. Contratados, Executados. Pagos, é isso? Se eles foram executados. Não, o serviço foi executado. A campanha, ela foi para o ar. E diga-se de passagem, na época, de todos os candidatos aí que participaram daquela eleição, foi considerada a melhor campanha do ponto de vista técnico, de visual, entendeu? Foi uma campanha muito bem feita, até porque foram feitas
ela foi feita com grandes profissionais experientes, contratados especialmente para poder cumprir o que nós havíamos acertado com o senhor Tadeu. Me diga uma coisa, o PP, em algum momento, se comprometeu de fazer o pagamento da campanha? O partido? Olha, pelo que eu sei e pelo que eu conversei tanto com o Valdir, o deputado Valdir, quanto com o senhor Tadeu, entendeu? Porque o investimento que o Vicente fez foi um investimento pesado, entendeu? Porque você, para poder chegar a estruturar, nós ganhamos um contrato, tudo bem. Agora, a parte do leão, vamos dizer assim, ficou nas costas da fábrica, do Vicente, entendeu? E eu cobrei de ambos, tanto do deputado Valdir quanto do senhor Tadeu, um posicionamento, até porque fui eu que fiz toda a apresentação, como eu coloquei ainda há pouco, né? Participando. Eu sei isso, mas a minha pergunta básica é a seguinte: o compromisso do pagamento, o partido assumiu o compromisso do pagamento? O Tadeu, o senhor Tadeu, numa reunião que, inclusive, essa reunião, o Vicente participou de várias outras, mas essa, precisamente, eu me recordo que foi lá na sede do partido, ali na Lagoa. Então, estavam o Vicente, a Luciana, o senhor Tadeu, o senhor Valdir Maranhão, se não me falha a memória, o Chico Branco também estava. E ali foi, dentro do que foi acertado, era o PP, o Tadeu, a responsabilidade do acerto de conta, do pagamento da campanha, seria lá com eles lá. Agora, se o Tadeu iria arcar 100% com esse valor, eu não sei. Da mesma forma, também, o Partido Progressista, o partido o qual o Tadeu foi candidato, também não foi colocado. Agora, a conversa entre eles, reservadamente, deputado Valdir Maranhão e o Tadeu Palácio, de como eles seriam acertar esse pagamento, Excelência, eu confesso que eu não participei dessa conversa entre eles para saber quem é que efetivamente iria fazer o pagamento. Entendi. Doutora Marra, alguma pergunta? E quanto ao pagamento, quanto que foi pago e quanto que ficou restou pagar? Ligação e espera. O senhor entendeu? Repita a pergunta. Se ele sabe responder em relação ao pagamento, o que foi pago e o que restou pagar. O senhor sabe dizer, em relação ao pagamento, o que foi pago e o que restou a pagar? Doutor, peraí, fale um pouquinho aqui. Peraí, por favor, repita. Em relação ao pagamento, o que foi pago e o que restou a pagar, o senhor sabe dizer? Olha, houve um momento lá da campanha que a cada semana o senhor Tadeu chegava com o pessoal e ele tinha uma pessoa que era da inteira confiança dele, era uma pessoa responsável lá pelo caixa da campanha. Essa pessoa chegava, nos prometia... Como era o nome dessa pessoa? Olha, essa semana a gente vai aportar tanto, Como
Como era o nome da pessoa? Hein? O nome da pessoa. O nome dessa pessoa era o senhor Alfredo. Uhum. Pode continuar. E aí, várias vezes, eles não cumpriam, a ponto de teve um episódio que eu me lembro como se fosse ontem à tarde, entendeu? A equipe toda, com toda a razão, se negou a gravar, sair para a externa para gravar, se negaram a fazer qualquer coisa, cruzaram os braços. E eu me lembro que no estúdio, eu e o Vicente, nós nos reunimos com toda a equipe e pedimos um voto de confiança, porque nós sabíamos que eles iam pagar e tal, só que o pessoal saiu, nós gravamos, mas chegou um momento que não tinha mais condição, porque eles não estavam cumprindo, não cumpriram. Se não me falha a memória, Excelência, foi feito um aporte, apenas um aporte, de R$700 mil. Ok. Doutora, mais perguntas? A última. Se o senhor se recorda de uma reunião que foi realizada no dia 17 de setembro, na casa do senhor Tadeu Palácio, para tratar já do cancelamento desse contrato e o oferecimento de um apartamento num condomínio Toscana, em que o Tadeu Palácio ofereceu para o Vicente como forma de quitação? Sim, me recordo, era um apartamento, quer dizer, é um apartamento, porque o prédio continua lá, em um condomínio ali na Ponta da Areia, e foi oferecido, o senhor Tadeu oferecido esse apartamento para poder entrar como parte do pagamento. E não sei, eu acho que o apartamento na época, o valor comercial dele era em torno de, acho que 400, 500 mil reais, uma coisa assim. Mas existe sim, foi feito teve mesmo essa conversa e esse apartamento entrou na pauta para poder abater lá do valor. Foi proposto, sim. Sem mais. Doutor, perguntas? Sim. Primeira coisa, alguma dúvida sobre a identidade dele? Não. Tá. Senhor Ornílio, o senhor hoje ainda é assessor de Valdir Maranhão? Senhor Nilo, ele está perguntando Por favor, repita, eu não entendi. se o senhor ainda hoje é assessor do deputado Valdir Maranhão. Não, eu não sou assessor dele. Hoje eu trabalho aqui em Brasília na representação do governo do estado do Maranhão, porque aqui em Brasília, cada estado tem uma representação, onde a gente corre atrás de projetos, de emendas, aqui junto aos órgãos públicos, aqui, ministérios, autarquia. E eu sou lotado desde de 2015 na representação do governo do estado do Maranhão. E no período da campanha, o senhor era assessor do Valdir Maranhão? No período da campanha, o senhor era assessor do deputado Valdir Maranhão? Na campanha de... Em 2012. Nesse período, o senhor era assessor do deputado Valdir Maranhão? Não, Excelência, como eu disse no início... A pergunta foi objetiva. O senhor foi assessor dele, do deputado
Valdir Maranhão? Não, eu nunca fui ali contratado dentro por exemplo, no gabinete dele como assessor, nunca fiz parte, como é que é, legalmente falando, entendeu? Do quadro do gabinete dele ali. Eu trabalhei para ele, como fiz, por exemplo, na campanha de 2014, por exemplo. Além de eu trabalhar, fazer a questão da representação de mídia do governador, o então candidato Flávio Dino, eu dei assessoria para vários deputados, entre eles o deputado Valdir Maranhão. Por exemplo, naquela campanha de 2014, eu dei assessoria para o candidato Igor Lago, que acabou não sendo eleito, para o Domingos Dutra, hoje, que na época ia para a reeleição e hoje é prefeito em Paço do Lumiar. Ajudei também o hoje prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, que na época foi candidato a deputado estadual. Enfim, agora, eu nunca fui lotado legalmente, juridicamente, no papel, como funcionário, assessor, diretor de qualquer coisa do deputado Valdir Maranhão. Obrigado. Doutor. Senhor Nílio, quando foi a primeira vez que você teve contato com Tadeu aqui em São Luís? Em São Luís, a primeira vez, quer dizer, uma das primeiras vezes que a gente teve contato, nós nos conhecemos pessoalmente em Brasília, como eu já eu disse anteriormente. Aí, quando foi em janeiro de 2012, eu me lembro muito bem disso. Eu conversei com o Paulo Washington, que é uma pessoa muito bem relacionada junto ao meio da imprensa. Ele é um assessor de comunicação de imprensa de grande valia. Nós combinamos e fizemos em comum acordo. O senhor Tadeu Palácio, o deputado Valdir Maranhão, nós fizemos um café da manhã na sede do partido, do Partido Progressista, na Lagoa. Convocamos toda a imprensa, onde foi feito o lançamento da pré-candidatura do senhor Tadeu Palácio a prefeito de São Luís. Então, nesse período aí, a gente estava sempre juntos, conversávamos, dialogávamos sempre. E eu me lembro que eu passava praticamente 15 dias, uma semana, passava em São Luís, voltava para Brasília, e efetivamente, a partir da convenção, que, se não me falha a memória, acho que foi a princípio ela ia ser marcada o dia 12, dia 11 de junho, e acabou, me parece que ela foi prorrogada para o final de junho. Mas já no início de junho, eu fui para São Luís e só voltei para Brasília após as eleições. Então, eu me dediquei aí a essa campanha integralmente de junho até o final da campanha. Doutor. Senhor Nílio, tem um contrato de prestação de serviço da fábrica com a coligação, onde consta a sua assinatura.
O senhor lembra quando o senhor assinou esse contrato como testemunha? Olha, o contrato, como eu disse, até efetivamente se colocar no papel... O que o doutor quer perguntando, o senhor se lembra quando foi assinado esse contrato? Olha, esse contrato deve ter sido feito, doutor, foi logo após a convenção, foi junho, julho. Olha, eu não sei lhe precisar a data, mas esse contrato, com certeza, deve ter sido assinado ali segunda quinzena de julho, entendeu? O iniciozinho, mas estourando de agosto. Até porque o primeiro programa eleitoral foi pro ar no dia 22 de agosto. E é impossível eu não lembrar dessa data, porque 22 de agosto é meu aniversário. E eu me lembro muito bem. Todas as pessoas envolvidas do meio, profissionais, técnicos, me ligaram para Vicente, nos parabenizando daquele que foi considerado o melhor programa eleitoral daquele ano, daquela campanha. 22 de agosto de 2012. Sendo que o contrato, com certeza, ele foi assinado ali final de segunda quinzena de julho, no estourando iníciozinho de agosto. Até porque nós tivemos que correr para montar equipe, para poder gravar, para poder editar, entendeu? Perfeito. Eu não posso lhe precisar a data certa que eu assinei. Em algum momento, o Tadeu assumiu a campanha dele de todos os vereadores quando assinou esse contrato, quando o contrato foi apresentado a ele? Peraí, doutor, eu não... O doutor quer saber o seguinte, se o custo da campanha dos vereadores e dele foi assumida pelo próprio Tadeu Palácio. O senhor compreendeu? Sim. Outra coisa, os candidatos a vereador, os programas eleitorais dos vereadores também, ele estava... Sim, mas o que o doutor quer saber é o seguinte, se o senhor Tadeu Palácio assumiu o compromisso financeiro pela campanha dos vereadores também. Sim, é o que eu estou lhe dizendo, Excelência. A campanha majoritária, né, ela também teve a participação dos candidatos a vereador. Então, também todos os candidatos, os programas, as gravações eram feitas sob responsabilidade da fábrica. E, inclusive, o meu filho, que é editor de vídeo, ele foi um dos editores dos vereadores. Então, estava dentro do contrato essa obrigação. Esse serviço também. Sim. O senhor se recorda se foi feita alguma gravação do programa do Tadeu enquanto candidato a prefeito dentro da sede da fábrica? Peraí, durante a campanha se foi feito alguma gravação... Alguma gravação no interior da fábrica? Foi feito, sim. Inclusive, também nós gravamos alguns programas. Nós gravamos na própria residência dele. Gravamos num escritório que foi feito, na época, era um escritório
do senhor Tadeu, né, que foi feito assim, um escritório para atender a campanha. E nós gravamos algumas vezes nesse escritório, né? E foi muito pouca, me parece que, olha, acho que se foram 2 ou 3 vezes que nós gravamos com o Tadeu, gravamos lá no estúdio da fábrica. Mas os locais, assim, e também fizemos muito externa, entendeu? Mas especificamente no estúdio, eu acho que não chegou a 3 vezes, não. Eu não me recordo, não. Mas que foi gravado, alguma gravação foi feita no estúdio da fábrica. Só uma das perguntas. O senhor se recorda e pode nos informar a data que foi suspenso o serviço de prestação de serviços da fábrica com o candidato? O senhor se recorda a data que foi suspenso, que foi interrompido esse trabalho? Olha, como eu disse, o programa o primeiro programa foi para o ar dia 22 de agosto. Eu acho que esses programas foram para o ar, acho que a segunda semana, segunda quinzena ali de setembro. Porque, inclusive, como eu lhe disse, houve aquele desgaste das pessoas, e aí reprisamos alguns programas, porque não tínhamos o material ali inédito para gravar e tudo, decorrente de como eu lhe falei, daquela crise que houve. Não, nós vamos pagar amanhã, vai pagar depois, enfim. O senhor não se recorda? Não sei precisar, mas eu acredito que o último programa que foi feito por nós, esse programa foi ali na segunda quinzena de setembro. Eu não me recordo assim a data precisa. Senhor Nilo, a última pergunta. Consta nos autos que a fábrica já recebeu R$700 mil. Em algum momento, o senhor tem conhecimento que em algum momento o partido ou coligação participou do pagamento desse valor, em alguma quantia dentro desse valor? Peraí, doutor, eu disse ainda há pouco que eu me lembro que foi feito um aporte de R$700 mil. Realmente, eu reafirmo o que eu disse ainda há pouco. Foi feito esse aporte. Mas o que o doutor quer saber é se desses R$700 mil, o partido pagou alguma parte deste valor foi paga pelo próprio partido. Sim. Quer dizer, desses 700, se o partido entrou com 200, com 500... Isso, é isso? Isso. Olha, aí eu não tenho como garantir isso, dizer... Entendi. Onde partiu. O senhor tem alguma pergunta a mais, doutor? Não, obrigado. Senhor Nilo, eu vou fazer uma última pergunta para o senhor. O seu trabalho foi pago? O seu trabalho foi pago? Não. O compromisso de pagar o seu trabalho era do partido? Hein? De quem foi o compromisso de pagar o seu trabalho? Não foi do partido, foi dentro do acerto, como eu lhe disse. Uhum. Então tá bom. Entendeu? Ok. Eu quero dizer que o seu depoimento ele foi gravado, né? O senhor, embora tenha prestado, e eu colhi seu depoimento meramente como informante, sem um compromisso legal, em razão do negócio processual que fizemos aqui na audiência. Tá bom? Eu agradeço a sua participação e colaboração. Ok? Tá bom, eu
que agradeço, desejo a todos aí um bom dia. Ok. E estou à disposição para qualquer outra convocação. Obrigado, bom dia para o senhor. Vou desligar o telefone. Igualmente. Bom dia. Ok. Pode ser.